Saudações. Hoje é bastante possível, provável inclusive, né, que a Federação Russa mude o status do conflito com a Ucrânia de operação militar especial para libertar populações russas do Donbass para a operação de combate ao terror contra o Estado ucraniano. Então isso muda radicalmente as coisas. Por dois motivos. Primeiro, porque a gente está vendo ao longo do tempo que a Rússia está tendo uma preocupação, digamos assim, legalista com a natureza do conflito, certo? Isso tem, e aí entra a segunda parte, isso tem implicações profundas internamente, porque as ações do Putin, elas têm, digamos assim, certas limitações legais. Quando você parte de uma operação especial para uma guerra, essas limitações diminuem muito, certo? Aumenta bastante o poder do Putin de manobrar as coisas como ele julgar necessário, certo? Enfim, outra coisa que vai mudar bastante é a relação com a Bielorrússia. Por quê? Porque a Rússia e a Bielorrússia têm um acordo de defesa comum. Como a Bielorrússia, o parlamento bielorrusso ontem reconheceu os 4 oblastes como território russo, a agressão ucraniana foi configurada como agressão ao pacto Rússia-Bielorrússia. Então, a Bielorrússia tem tudo para entrar na guerra. E aí é interessante notar o seguinte: a Bielorrússia ela está muito próxima de Kiev, certo? A fronteira da Bielorrússia está muito próxima de Kiev. Eu lembro quando eu fui na Ucrânia e eu fui visitar Pripyat, né? Conhecer Chernobyl. Na época era uma coisa mais respeitosa do que hoje. Hoje parece que virou farra, né? As pessoas saem tirando foto e tal, assim. Não. Mas na minha época, quando eu fui, fazem 8 anos, foi pouco antes do Euromaidan, era uma coisa mais sinistra, dizia assim, muito mais respeitosa. Fui lá. Então é interessante, foi interessante ver que a fronteira é muito próxima, muito próxima. Sabe, as duas cidades, quer dizer, Kiev e Pripyat, que está do lado da fronteira com a Bielorrússia, são muito próximas. Se você olhar no mapa, de fato, a Bielorrússia está muito próxima de Kiev. E uma coisa que faz uma diferença enorme nesse caso é que a Bielorrússia, diferente da Rússia, que a Bielorrússia ela tem uma artilharia forte, mas principalmente ela tem uma infantaria mecanizada excepcional, certo? Em relação à aeronáutica, isso não faz diferença, porque aeronáutica nenhuma do mundo concorre com a da Federação Russa. E a da Federação Russa, evidentemente, garante a Bielorrússia. A questão aqui é a infantaria mecanizada. A Bielorrússia tem muitos tanques e não tem medo de usá-los, certo? E isso faz uma diferença muito grande no fronte de combate, pela maneira como a Ucrânia luta. A Ucrânia luta usando o que ela tem. No momento é artilharia leve e infantaria. E tropas muito próximas de Kiev desestabilizaria bastante a coisa, porque aí quem teria que lutar uma guerra de duas frentes seria a Ucrânia. Teria que defender sua capital e atacar os russos. Não dá para fazer isso, porque a gente tem que lembrar o seguinte: a Ucrânia saiu de país de 51,5 milhões de habitantes para país de 25 milhões de habitantes. Já gastou quase todas as suas tropas experientes, agora está convocando senhores de meia idade, até mulheres. A Ucrânia não tem marinha, não tem mais aeronáutica operante. E a Europa, que é quem abastecia a Ucrânia, está ficando sem armas e sem munição. Teve país que doou praticamente toda a infantaria mecanizada. A Eslovênia, por exemplo. A República Tcheca teve um punhado de país que ficou sem armas, sem munição, para entregar para a Ucrânia, certo? Então a Ucrânia em si ela não tem arma e nem tem munição. Ela depende de doações europeias. E essas doações estão minguando e vão acabar. E eu falo não só doação de arma e munição, mas doação de dinheiro. Certo? Fica cada vez mais difícil. Você vê, ontem teve protestos maciços na República Tcheca exigindo não só a deposição do governo, a saída da República Tcheca da OTAN e da União Europeia. E manifestações como essa são cada vez mais comuns e maiores na Europa inteira. Não só em países periféricos, como a República Tcheca, né? Também eles acontecem na Alemanha, estão acontecendo na França, estão acontecendo na Itália. A Europa está enfrentando uma pressão muito forte do próprio povo, porque realmente é complicado. Você vê,
os europeus passando a gato por causa de sanções que eles mesmos, quer dizer, eles não, né, os burocratas da União Europeia impuseram, não deram resultado nenhum contra a Rússia, mas deram resultado horrível contra eles. Então as populações estão nervosas e vão derrubar os governos, vão derrubar essa questão de tempo. Derrubou da Suécia, derrubou da Itália, derrubou do Reino Unido. Inclusive do Reino Unido é um caso interessante, que colocou a Liz Truss, que é muito pior do que o Boris Johnson. A questão não é trocar o governante conservador, é derrubar os conservadores. A situação está bem complicada em muitos países europeus, certo? Principalmente os países mais ao norte, que estão e vão sofrer muito com o inverno, com a energia cara, certo? Empresas estão fechando, 250 mil empresas fecharam no Reino Unido, milhares de empresas de 400 anos fecharam na Áustria, milhares de empresas estão fechando na Alemanha, e isso tem um reflexo enorme na quantidade de empregos, certo? Então, assim, internamente, a maioria dos governos europeus não vai chegar até a primavera. A estratégia russa é inteligente. Em vez de destruir os estados, porque fatalmente também morreriam russos, destrói os governos, derruba os governos. Coloca a gente um pouco mais razoável no comando, certo? É isso. Então, assim, o envolvimento, por mais que você tenha países, por exemplo, a Polônia e os três patetas do Báltico, que tem um envolvimento, digamos, visceral com o conflito, certo? Por causa da russofobia extremada, e eles são praticamente cachorrinhos fraudiqueiros dos Estados Unidos, aí você tem duas situações diferentes. Os três bálticos juntando tudo, e assim a população da Paraíba, certo? Então, não são adversários de forma alguma. Quando a Rússia quiser, ela esmaga. A Polônia é um caso mais complicado, mas ela também é limitada, certo? Ela também é limitada. Se a Rússia encrespar com a Polônia, ela não vai ter os prodígios que teve no Donbass, não. Ela vai pegar duro e vai pegar firme. De toda forma, a questão aqui é a Bielorrússia entrando na guerra, ela vai entrar também no território ucraniano. A região noroeste da Ucrânia, em cima de Lutsk, por exemplo, é uma região bastante despovoada, uma região de floresta. Então dá para entrar uns 100 quilômetros dentro da Ucrânia tranquilo, e principalmente você desce pelo Pripyat, pelo Dnieper, até a capital Kiev, né? Você não precisa tomar a capital, basta acossá-la. Você vai forçar a saída dos últimos covardes para Lvov, aumenta a pressão enormemente sobre Lvov, e você deixa a cidade praticamente à mercê de tropas bielorrussas. Eu não diria, e não acho provável, que eles tomem a capital, porque eu já estive em Kiev, é uma cidade muito complicada de ser tomada. Ela tem uns 100 quilômetros de comprimento, é uma cidade comprida, não muito larga, mas é uma cidade muito comprida, certo? Em torno de 2 rios, então é muito difícil de ser tomada, porque combate urbano é praticamente quarteirão a quarteirão. E acredite, Kiev tem muitos quarteirões. E muitos desses quarteirões, quando eu fui lá 8 anos atrás, você já via muitos quarteirões vazios. A Ucrânia sofreu uma perda demográfica imensa, e 8 anos atrás já era visível, agora imagino hoje. Quando eu falo perda demográfica, eu estou falando de lotes, não, eu estou falando de quarteirões inteiros vazios, com casas abandonadas, ou mato crescendo, árvores frutíferas. A uva tomou conta, as videiras tomaram conta, cipó, certo? Incrivelmente, uma situação cheia de casas abandonadas e cheia de lotes baldios e tomada por verdadeiras florestas. Por quê? Porque eles também plantam, só que não é laranja e mamão igual aqui, né? Você tem, eu vi muita nogueira, muita castanheira, muita macieira. Então você tem florestas, Kiev é muito próxima da Bielorrússia e tem uma estrutura vegetal bielorrussa, de floresta. Então, o combate urbano nessas circunstâncias é difícil e complicado. Mas você pode acossar a cidade, você pode matá-la economicamente de maneira bem simples, é só destruir as pontes. Kiev, ela fica ao lado de um rio e tem várias pontes. Destrua essas pontes. E você mata Kiev internamente, é isso. Correto? Então, assim, a partir de agora o caldo vai entornar. E a Ucrânia, que estava numa situação ruim, vai ficar numa situação muito pior, certo? Vamos ver o que vai acontecer, mas não vai ser muito diferente disso que eu falei, não. Ok? Saudações e fiquem bem.